Biden diz que vitória de Trump nas eleições foi justa e promete transição pacífica. E você vai ver também. Putin parabeniza Trump pela vitória e faz aceno por aproximação. Corpo de bebê de 9 meses desaparece de cemitério do Rio de Janeiro. Brasil registra a maior queda na emissão de gases poluentes em 15 anos. E ainda, pesquisa mostra quais são os times brasileiros que têm mais seguidores nas redes sociais. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E após a vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, o atual presidente Joe Biden diz que aceita a escolha do país. Biden ainda garantiu que a transição deve ser pacífica. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez nesta quinta-feira seu primeiro discurso após a vitória do republicano contra a democrata Kamala Harris. Donald Trump foi eleito presidente do país. Biden afirmou que os Estados Unidos são um país democrático e que a transição entre a administração Biden-Harris para Trump-Vance vai ser pacífica. A posse de Trump vai acontecer no dia 20 de janeiro de 2025. Biden lembrou que a votação e a escolha dos líderes aconteceram de forma pacífica e que, em uma democracia, a vontade do povo sempre prevalece. O presidente ainda contou que, na quarta-feira, parabenizou o presidente eleito Trump por sua vitória e também garantiu a ele que todo o governo está disponível para realizar uma transição de governo pacífica e em ordem. Joe Biden ressaltou que não se pode amar seu país apenas quando se ganha. Você não pode amar o seu vizinho apenas quando ele concorda com você. Não importa em quem você vota. O importante é que todos são compatriotas. Biden ainda destacou sua admiração pela vice-presidente. Ele disse que Kamala Harris fez uma campanha inspiradora. Segundo Biden, Harris tem um grande caráter e trouxe todo o seu coração e esforço com sua equipe. O presidente concluiu o discurso, afirmando que os democratas não podem se abalar com uma derrota. E afirmou: nós perdemos essa batalha, mas não a guerra. Olha só, o promotor que é responsável pelos casos, as acusações contra Donald Trump, afirmou hoje que esses processos podem ser anulados. Ele pode desistir dessas acusações. Vamos conferir. O promotor Jack Smith, responsável por 2 das 4 denúncias que geraram processos contra Trump, parece ter mudado de opinião após a vitória do republicano na corrida presidencial. Agora ele analisa a possibilidade de cancelar os processos contra o próximo presidente americano, acusado de conspirar para anular o resultado das eleições de 2020, no qual ele foi derrotado por Joe Biden, e também de guardar ilegalmente documentos confidenciais do governo em sua casa, na Flórida, ao deixar a presidência. Donald Trump pode ter cancelado os processos porque, segundo o próprio Jack Smith, as acusações não se aplicam em casos de presidentes em exercício. Analistas americanos também consideram que as chances de Trump ir para a cadeia são mínimas, pois no julgamento, o juiz provavelmente levaria em consideração alguns critérios. Seria a primeira condenação criminal de Trump, o crime não foi violento, a idade do condenado é de 78 anos e ele já foi presidente dos Estados Unidos, além de ser eleito novamente. Sendo assim, em vez de prisão, o juiz pode optar por uma pena mais branda, como liberdade condicional ou multa. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou Donald Trump pela vitória nas eleições norte-americanas. Putin também afirmou que está pronto para restabelecer as relações com o país. Durante toda a sua campanha, Donald Trump disse que tinha um bom relacionamento com Vladimir Putin e que acabaria com a guerra na Ucrânia em pouco tempo. Os dois presidentes já haviam trocado elogios anteriormente e o próprio governo russo deu indícios de que tinha uma preferência pelo republicano nessas eleições.
Durante um discurso nesta quinta-feira, o presidente russo parabenizou Trump por ter vencido as eleições presidenciais americanas e afirmou não saber como o republicano agirá durante o segundo governo, mas que está pronto para restaurar relações com o país americano e que facilitar o fim da crise com a Ucrânia merece atenção. Após o discurso de Putin, Trump disse que ainda não conversou com o presidente russo, mas acredita que isso acontecerá no futuro. Agora, Putin disse que precisa analisar como o novo governo vai abordar a estratégia para uma política nuclear estável. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Ricardo Rios, ele que é mestre em Relações Internacionais. Boa noite, Ricardo. Seja mais uma vez, muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa noite, Kleber. Uma boa noite a você que nos assiste. Ricardo, queria comentar com vocês essas recentes notícias aí que a gente acabou de ver. Primeiro, qual a sua avaliação sobre as declarações do Biden lá nos Estados Unidos em relação à vitória do Trump? Bom, Kleber, o Biden faz uma coisa que o Trump não fez no primeiro mandato e que provavelmente não fará no próximo, que é oferecer uma transição de poder, uma transição de governo pacífica, normalizada, do jeito que a democracia pede. Basta lembrar que o Trump, até o final do mandato em 2020, tentou evitar que Biden tomasse posse como presidente dos Estados Unidos. Hoje, Donald Trump não é mais um candidato de primeira viagem. Ele já foi presidente dos Estados Unidos, ele já conhece como a máquina funciona e, principalmente, as pessoas que trabalham com ele sabem como funciona a máquina. Então é importante ter, sim, essa transição pacífica de poder para que a máquina pública americana não sinta tanta pressão e tanto efeito se comparado a uma transição abrupta de poder, uma transição confusa de poder. Outra notícia que também chamou a atenção é essa possibilidade da promotoria anular as denúncias contra o Trump. A vitória das eleições tem esse poder, Ricardo? Kleber, existem algumas interpretações da lei americana que dizem que se o presidente for processado e estiver no cargo, todos os processos são anulados, porque o presidente é incumbente, então ele não pode ser processado, ele precisa ter ficha limpa para poder atuar como presidente. Mas isso são interpretações, depende muito daquilo que a Suprema Corte dirá. Porém, no caso do promotor-geral, que aparece aí na tela agora, o Trump, em um comício, já disse claramente que o primeiro ato dele no governo vai ser demitir o procurador-geral justamente por conta desses processos. E tem mais um detalhe importante. Ele pode se dar o perdão. Ele pode assinar o auto-perdão, dando perdão não só a ele, mas a todas as pessoas que participaram da tentativa de golpe no Capitólio em 6 de janeiro. Então é muito importante que a gente acompanhe isso a partir do momento da posse, porque pode sim ser feito um ato dando essa liberdade, essa anulação de processos, não só para ele, mas também para todos envolvidos no golpe de 6 de janeiro. E para finalizar, Ricardo, eu peço que você comente também essa mensagem enviada pelo Putin e a possibilidade de aproximação entre a Rússia e os Estados Unidos. Kleber, para Vladimir Putin, a melhor coisa que aconteceu nessa década foi a vitória de Donald Trump. Trump não tem uma política internacional intervencionista, pelo contrário, ele se preocupa muito com o doméstico, com o local. Então, nos próximos 4 anos, o que a gente vai ver vai ser os Estados Unidos muito focados dentro do seu território. O que isso significa para a Ucrânia? Primeiro, perda de acesso a financiamento de armas e perda de apoio da OTAN. Vários analistas já começam a pensar em um cenário onde a Ucrânia será obrigada a entregar os territórios que a Rússia já invadiu de graça, sem nenhum tipo de resistência. Por quê? Não haverá mais o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Putin utilizou muito nos últimos meses a máquina de desinformação russa para ajudar Donald Trump na eleição. O próprio Putin e seus auxiliares, como Dmitry Medvedev, já tinham explicitado apoio à eleição de Trump. Então, o que a gente vai ver aí, sim, é uma parceria durante 4 anos em benefício da Rússia. Claro, essa parceria vai acabar se a Rússia começar a pisar muito no calo dos Estados Unidos.
Mas, se não atrapalhar os Estados Unidos, Putin pode ter grandes sucessos nessa incursão dentro da Ucrânia. Então, só para concluir, então, essa sua resposta, do outro lado, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, parece que já está acusando esse golpe, já está preocupado, né? Sim, Kleber. Um rápido retrospecto, quando o Zelensky assumiu, Trump estava no meio do mandato e Trump pediu para que o Zelensky passasse alguns dados restritos e sigilosos de negócios do filho de Joe Biden, Hunter Biden, para Donald Trump com fins eleitorais. Ele queria usar isso na eleição e Zelensky não quis enviar. Trump não vê Zelensky em nenhum momento como um parceiro. Trump vê Zelensky como alguém que não é confiável. Então, Zelensky hoje tem uma pressão muito forte interna para tentar chegar a um acordo bom com Donald Trump. Caso contrário, é quase certo de que a Rússia vai ganhar esses territórios que já foram invadidos lá na Ucrânia. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o professor Ricardo Rios, ele que é mestre em Relações Internacionais. Muito obrigado mais uma vez, Ricardo. Eu que agradeço, Kleber, uma boa noite a você e a todos que nos assistem. Grande abraço. Olha, e ainda falando de Estados Unidos, o Banco Central norte-americano anunciou hoje um corte de 0,25 percentual na taxa de juros. Acompanhe. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, cortou em 0,25 ponto percentual a taxa de juros. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira e já era esperada pelo mercado financeiro. Agora, a taxa passa a oscilar dentro de uma banda entre 4,50% e 4,75%. O ciclo de redução dos juros na maior economia do mundo começou em setembro, com um corte de 0,50 ponto percentual. As condições do mercado de trabalho têm melhorado em geral desde o início do ano, disse a autoridade monetária em um comunicado, observando o progresso contínuo para reduzir a inflação em direção à meta de longo prazo de 2%. O indicador de inflação favorito do Banco Central dos Estados Unidos diminuiu para 2,1% em setembro, enquanto o crescimento econômico permaneceu robusto. O mercado de trabalho também se manteve forte no geral, apesar de uma forte desaceleração nas contratações no mês passado, atribuída em grande parte às condições climáticas adversas e a uma greve trabalhista. Olha, e agora uma história chocante que vem lá do Rio de Janeiro. O corpo de um bebê de 9 meses desapareceu do túmulo onde estava sepultado, lá no Rio, como eu disse. Vamos acompanhar agora os detalhes com o repórter Anderson Nascimento. A Polícia Civil investiga o desaparecimento do corpo de um bebê do cemitério de Vila Esperança, em Magé, na Baixada Fluminense. A família de João Pedro Soares, de 9 meses, descobriu no dia de finados que o corpo do recém-nascido não estava mais no túmulo. João Pedro foi enterrado no dia 17 de novembro de 2022. Ele veio a falecer após ficar 6 dias internado em um hospital com problemas cardíacos e insuficiência renal. Quando a família foi visitar o corpo da criança, no feriado, viam que havia um buraco feito entre a tampa e a base do túmulo, por onde provavelmente foi retirado o caixão. Os parentes maternos estiveram na delegacia na manhã desta quinta-feira para dar informações que possam ajudar os investigadores e elucidar o crime. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Polícia de Magé e os funcionários do local estão sendo ouvidos. A Secretaria de Infraestrutura comunicou que a manutenção do terreno é feita com frequência. E a Prefeitura de Magé afirmou em nota que abriu uma sindicância interna para apurar as condições em que ocorreu a violação do túmulo e afastou o atual coordenador do cemitério. E veja a seguir, Brasil registra a maior queda na emissão de gases poluentes em 15 anos. E ainda, pesquisa mostra quais são os times brasileiros que mais têm seguidores nas redes sociais. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E o Brasil registrou um recorde, dessa vez na queda
de emissão de gases estufa. O nível caiu 12% e essa é a maior queda em 15 anos. No ano passado, o Brasil emitiu 2,3 bilhões de toneladas de gases estufa. Esse número equivale à emissão de aproximadamente 540 milhões de escapamentos de carros comuns. Em 2022, o número foi de 2,6 bilhões. Essa é a maior queda desde 2009. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o desmatamento caiu 30% na Amazônia e é o principal responsável pela redução da emissão dos gases estufa. Apesar da redução na Amazônia, em outros biomas o número aumentou. É o caso do Pantanal, que teve um crescimento de 86%, do Cerrado, com 23%, 11% na Caatinga e 4% na Mata Atlântica. O único bioma além da Amazônia que registrou queda foi o Pampa, mas o bioma só é responsável por 1% do total das emissões. 98% de toda a emissão do Brasil veio do desmatamento. E o Brasil é o quinto maior emissor do mundo, só ficando atrás da China, Estados Unidos, Índia e Rússia. E tudo indica que 2024 deve superar o limite de 1,5 graus de aquecimento. Vamos ver. O Serviço de Mudança Climática do Observatório Europeu, Copérnicus, garantiu que é praticamente certo que o mundo vai ter novamente um ano mais quente já registrado, e o primeiro em que a temperatura média global fica 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Também já é possível dizer que outubro deste ano ficou 1,65 graus acima do nível pré-industrial. Esse já foi o 15º mês em que a temperatura média global superou 1,5 graus dos níveis pré-industriais. Desde junho de 2023, o mundo vem registrando quase que um mês mais quente na sequência do outro. Os cientistas chamam isso de anomalia de temperatura. Em outras palavras, é um indicador que mostra quanto a temperatura se desvia de uma determinada média histórica. Essas datas são usadas como referência porque esse período representa um ponto médio do aumento da temperatura global, ou seja, o intervalo logo antes das mudanças climáticas se tornarem mais intensas e evidentes. Além disso, a temperatura média global nos últimos 12 meses está 1,62 graus acima da média pré-industrial. Olha, vamos falar de esportes agora. O calendário do futebol brasileiro deve ter mudanças no ano que vem. Acompanhe. A CBF prepara novidades para o calendário de futebol brasileiro em 2025. As principais mudanças são a antecipação do início do Brasileirão para março e a paralisação da competição entre junho e julho, para evitar conflito com o Mundial de Clubes da FIFA. Os campeonatos estaduais também devem ser antecipados para a primeira semana de janeiro. A CBF apresentou a proposta aos clubes, mas o calendário ainda não foi publicado de forma oficial. O intuito da CBF em adiantar o Brasileirão em um mês, de abril para março, é que seja viável a parada da competição durante a disputa do Mundial, que vai de 15 de junho a 13 de julho. 4 clubes do Brasileirão vão participar: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e o grande campeão da Libertadores 2024, Atlético Mineiro ou Botafogo. Durante essa parada, os outros clubes poderão fazer intertemporada, excursões ou dar férias a seus jogadores. A CBF entende que isso faria bem para a internacionalização das marcas dos clubes. A proposta foi elaborada pela diretoria de competições e tem o apoio do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Ao longo do dia, ainda acontecerão reuniões com as federações estaduais que teriam seus campeonatos afetados pela mudança. Caso essa mudança não aconteça, os 4 times que vão ao Mundial nos Estados Unidos seriam obrigados a jogar durante a data FIFA e jogariam o Brasileirão desfalcado dos jogadores convocados por suas seleções. Dessa forma, os campeonatos estaduais devem começar e terminar mais cedo, antes da data FIFA de março. O número de datas dos principais estaduais deve ser mantido em 16, mas esses torneios ocuparão menos espaços no ano. A intenção é evitar jogos na data FIFA para não acontecer o que aconteceu em 2024, quando várias rodadas do principal torneio nacional de clubes foram disputadas durante a Copa América, disputada nos Estados Unidos. Olha, e uma pesquisa mostrou como está o engajamento dos clubes brasileiros nas redes sociais. E tem novidade nessa lista. O Flamengo é o grande campeão dos likes. Vamos ver agora nessa reportagem.
O Flamengo é o primeiro clube brasileiro a alcançar a marca inédita de 60 milhões de inscritos nas redes sociais, segundo o estudo do Ibope Recupom, que monitora mensalmente o desempenho digital dos times no país. O clube carioca é o líder da lista de clubes com mais seguidores nas redes sociais. Segundo a pesquisa, o rubro-negro foi o time que mais ganhou seguidores nas redes em outubro. Foram 463 mil no total. Nos últimos 2 anos, o clube viu seu engajamento digital crescer em 21%. O segundo time que mais cresceu nas redes foi o Atlético Mineiro. O finalista da Copa do Brasil e da Libertadores registrou 233 mil novos seguidores em todas suas redes. Mas apesar do crescimento, o Galo ocupa o 8º lugar na lista de seguidores. E o terceiro maior ganho do mês foi do Corinthians. O alvinegro ganhou novas 211 mil inscrições em suas redes. Confira os 10 primeiros colocados do ranking digital de clubes brasileiros. Em primeiro, o Flamengo, com 60 milhões. Em segundo, o Corinthians, com 38 milhões. Em terceiro, o Palmeiras, com 22 milhões. Em quarto, São Paulo, com 22 milhões. Em quinto, o Santos, com 13 milhões. Em sexto, o Vasco, com 13 milhões. Em sétimo, o Grêmio, com 12 milhões. Em oitavo, o Atlético, com 11 milhões. Em nono, o Cruzeiro, com 10 milhões. E em décimo, o Fluminense, com 9 milhões. Bom, é isso aí. Essa edição do Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.